Amém, Jesus. Aleluia. Irmãos, abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, no capítulo 21. Glória a Deus. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor Jesus nessa noite. 2 Samuel, no capítulo 21. Amém. Glória a Deus. Dê um ok aí se você já achou. 2 Samuel, no capítulo 21. Amém. Vocês estão ouvindo bem, irmãos? Amém. O áudio está chegando para vocês? Glória a Deus. 2 Samuel, no capítulo 21, no versículo 10, diz assim a palavra do Senhor Jesus nessa noite. Glória a Deus. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cecílio e estendeu-o sobre uma penha, desde o princípio da cega até que destilou água sobre eles do céu, e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem dos animais do campo de noite. Amém. Eu vou voltar a ler novamente o versículo 10 de 2 Samuel, do capítulo 21, você que chegou agora, diz assim, versículo 10 do capítulo 21 de 2 Samuel. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cecílio e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega, até que destilou água sobre eles do céu. Não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. Amém, irmãos? Glória a Deus. Esse texto, eu venho meditando nessa palavra durante essa semana. Seria uma palavra que eu iria compartilhar no Desperta Débora. Foi uma palavra que falou fortemente ao meu coração. E como nós estamos num tema sobre família, Deus, Ele ministrou isso ao meu coração. E eu quero compartilhar a revelação de Deus, o que Ele trouxe para mim, com você, igreja do Senhor, com você, mulher, com você, homem, com você, adolescente, criança, jovem, que nos assiste nessa noite, que está nos acompanhando nessa live, nessa noite. Amém? Para que nós possamos entender este versículo que eu acabei de ler, nós precisamos retroceder um pouco na leitura do capítulo. O capítulo 21 fala a respeito, começa o texto dizendo que houve fome em dias de Davi, uma fome de 3 anos. Amém? Israel, no início do reinado de Davi, Israel passou 3 anos sem que chovesse. E nós sabemos que quando não há chuva, as plantas elas não florescem, irmãos? Se plantava, mas não podia colher, porque a chuva não regava o plantio daquele povo. Então, durante 3 anos, houve fome sobre Israel, no início do reinado de Davi. Então, depois de 3 anos, aconteceu no primeiro ano, aconteceu no segundo ano, e continuava a fome, e continuava a seca. E no terceiro ano, Davi se pôs a perceber que algo estava errado com Israel. Então, Davi se colocou diante de Deus. Aqui ainda no versículo 1, ele consultou o Senhor e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Amém? Nós sabemos que quando nós firmamos um propósito diante de Deus, quando nós fazemos uma aliança diante do Senhor, quando nós fazemos um voto ao Senhor, nós precisamos cumprir. E aqui estava existindo algo seríssimo, que não aconteceu no reinado de Davi. Aconteceu, eu acredito que 300 a 400 anos atrás, quando Saul ainda estava reinando
sobre Israel. Amém? Lá nós vemos em Josué, no capítulo 9, fala a respeito de quando os gibeonitas chegaram, amém, no meio do povo de Deus, disfarçados, de uma forma, de uma forma disfarçada, de um jeito astucioso, enganando o povo de Deus. E aí então daí então Josué fez uma aliança com aquele povo, imaginando que seria um povo sem terra, Então depois descobriu que aquele povo eram os gibeonitas, mas Josué prometeu àquele povo que eles não o matariam, que em troca disso eles seriam seus servos, amém? E este acordo foi feito, este pacto foi feito diante de Deus. Passou-se os anos, aleluia, Saul se tornou rei, e a primeira coisa que Saul fez foi mandar exterminar os gibeonitas do meio do povo de Deus. Aleluia. A palavra de Deus diz assim, no versículo 2: porém Saul procurou feri-los no zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Só que havia sido feito, irmãos, um pacto diante de Deus, de proteção pelo aquele povo. Então passou-se os anos, aleluia, Davi se tornou rei, e durante 3 anos veio fome sobre aquele lugar. O que eu acho interessante nessa palavra é que no versículo 2 e versículo 3 diz assim, do capítulo 21, então chamou o rei aos gibeonitas e lhes falou. Ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas o resto dos amorreus. Aleluia, a Bíblia ela é bem clara em dizer que os gibeonitas, eles não eram, os filhos de Israel, eram o resto, era o que sobrou dos amorreus. Veja só o cuidado de Deus na vida, de minha e da sua vida. Porque nesse texto diz assim que era o resto. Quem que dá, irmãos, importância para o resto? De repente, você pode se colocar diante de Deus como algo pequeno, como algo inferior, e dizer assim, não, Deus não liga para mim, eu sou o resto. Como diz aquele louvor, eu sou o barro que sobrou, eu sou só os cacos. Mas aqui a Bíblia, ela diz que o Senhor, Ele causou seca sobre o seu povo. Durante 3 anos o seu povo sofreu fome por conta do resto. Então nós sabemos que Deus, independente da posição que você ocupa, independente do que você representa para a sua família, independente do que você representa para a sociedade, você pode ser o resto, você pode ser o barro que sobrou, você pode ser o bichinho de Jacó, como diz na Bíblia, mas o Senhor, Ele se importa com você. Aleluia. E o que foi que o Senhor disse a Davi? Olha, vai, procura os gibeonitas e te acerta com eles. Por quê? Porque Davi foi consultar o Senhor. Aleluia. Muitas das vezes, irmãos, nós ofendemos alguém, nós maltratamos alguém, nós levantamos falso testemunho contra a vida de alguém, nós destruímos vidas e ministério das pessoas com nossas palavras, com nossas atitudes. E no momento em que nós nos encontramos frente a frente com o Senhor, nós queremos pedir perdão a Deus. Mas na verdade, quem nós ofendemos, nós não vamos lá nos perdoar, pedir perdão, nos humilharmos. A palavra de Deus diz, ei, o pecado de Israel não foi contra mim, foi contra eles. Então vá lá, acerta com eles. Então Davi, o rei, irmãos, o rei, a maior autoridade de Israel, teve que sair do seu trono, aleluia, e teve que ir com os gibeonitas, o resto, aquilo que a sociedade não dava nada por eles, teve que ir lá e dizer, o que eu posso fazer? Me perdoa, o que eu posso fazer para que Deus libere a bênção sobre essa terra? Oh, aleluia! Então não se preocupe com a situação em que você está. Não peça que o Senhor abata quem lhe machucou, quem lhe ofendeu. Não rebata da mesma forma. Porque no tempo certo o Senhor vai impulsionar. Nem que Ele tenha que causar fome, nem que Ele tenha que trazer morte. Aleluia! Mas Ele vai trazer
Senhor disse que era para Davi procurar os gibeonitas. E Davi foi ao encontro do rei dos gibeonitas e disse: o que eu posso fazer para que vocês nos perdoem, para que seja liberada a bênção de Deus novamente sobre Israel. Aleluia. E aquele rei prontamente respondeu a Davi: olha, de Israel eu não quero nada, eu não quero ouro, eu não quero prata, eu não quero nada de valor de vocês. A única coisa que eu quero é 7 varões da casa de Saul. Aleluia. Então Davi prontamente disse: amém, eu vos darei esses homens. Eles queriam esses homens para que pudessem enfocá-los em vingança ao que Saul fez com a sua casa, com o seu povo. Aleluia. Então Davi, depois de ter conversado com o líder ali dos amorreus, aleluia, voltou e foi buscar, amém, os filhos de Saul. E a Bíblia diz que no versículo 7 diz assim: porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas. Olha, irmãos, como isso é interessante. Essa palavra, ela está martelando na minha cabeça e está assim, sabe, fervendo no meu coração. Porque assim, ele não pediu os descendentes de Saul, pediu, amém? Amém? Glória a Deus, pediu os descendentes de Saul. E quem era Mefibosete? Era o aleijado, Era o escárnio da sociedade. Era um homem desprezado. Amém? Se por um acaso, Davi fosse pensar pela lógica humana, e no momento que aquele homem dissesse assim: olha, eu quero os filhos de Saul, o primeiro que vinha na lista era Mefibosete, porque Mefibosete não servia aos olhos humanos, ele não servia para nada, já estava pela hora da morte. Aleluia. Mas aconteceu algo. Davi se lembrou da aliança que havia feito com seu amigo Jonatas. Glória a Deus, lá atrás, quando Davi era apenas um fugitivo, quando ele estava como fugitivo, ele estava numa condição inferior. E Jonatas era príncipe, era filho do rei. Naquele momento eles fizeram uma aliança, irmãos. Olha, essa palavra fala para mim e para você. Muitas das vezes nós, como igreja do Senhor, não queremos criar vínculo com os nossos irmãos. Não queremos nos aproximar dos nossos irmãos. E colocamos inúmeras desculpas. Não, eu não gosto de fulano, porque fulano não vai agregar em nada na minha vida. Fulano não vai me ajudar em nada no meu ministério. Fulano não vai me ajudar em nada na minha vida. É o que nós dissemos. Naquele momento, Davi era um fugitivo e Jonatas era um príncipe. E eles fizeram uma aliança diante de Deus. Aleluia. Irmãos, e o que é interessante nessa palavra é que não foi Jonatas que foi agraciado por essa aliança, foi o filho de Jonatas. Glória a Deus, porque muitas das vezes, irmãos, você acha que você ajudando alguém, você vai ser recompensado você mesmo. Talvez demore chegar. Aleluia, talvez essa seja uma forma que o Senhor está encontrando de abençoar a tua casa, de abençoar a tua geração. Aleluia. Você pode olhar para alguém e dizer: olha, fulano deu a vida em prol do Evangelho. Tantos e tantos pastores, irmãos, que hoje estão já com o Senhor, que estão na glória, que deram a sua vida em prol do Evangelho, que doaram toda a sua vida em prol do Evangelho, que não deixaram bens para a sua família. E alguém pode dizer: o que adiantou ter dado a sua vida? O que adiantou ter se dedicado tanto? Aleluia, eu tiro o exemplo do meu próprio pai, irmãos. Foram 47 anos de ministério. Aleluia. E alguém pode dizer assim: o que foi que o pastor Juraci agregou? O pastor Juraci deu a vida toda em prol do Evangelho, mas aí está morto. Agora não tem mais como aproveitar. Aleluia. Mas eu quero te dizer
que você planta hoje, a sua geração, ela pode ser alcançada através do trabalho, através da ajuda que você dá para alguém hoje, aleluia. Não seguir por vista. Não seguir por alguém que queira, vai te abençoar. Aí eu vou ajudar fulano porque fulano tem como me abençoar. Não. Faça como se fosse para o Senhor, porque é para o Senhor, como diz a palavra de Deus. Aleluia. Então Mefibosete foi poupado por conta da aliança que Davi fez com seu amigo Jonatas. Aleluia. Pense nisso, querido. Analise de que forma você tem tratado o seu irmão. Analise de que forma você tem tratado o seu irmão, a sua casa, a sua família, o seu vizinho. De que forma você tem tratado com essa pessoa que está aí, sempre te pedindo, muitas das vezes emprestando dinheiro, não sei. Aí vai dizer, lá vem aquela pessoa novamente me pedir de novo. Lá vem aquela pessoa de novo me perturbar. Irmãos, muitas das vezes o Senhor coloca pessoas no nosso caminho como estratégia para que Ele possa alcançar a nossa casa, para que Ele possa alcançar a nossa geração, para que Ele possa poupar a vida dos nossos, aleluia. Aleluia, Jesus. E a vida de Mefibosete foi poupada por conta da aliança que Davi fez com Jonatas, aleluia. Mas diz a Bíblia que Davi foi até Rispa, de seus filhos, que tinha tido com Saul, por nome Armone e Mefibosete, como também cinco filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera com Adriel, e os entregou na mão dos Gebionitas. Davi pegou 2 filhos de Saul, filho de Rispa, e pegou 5 netos de Saul, filhos da irmã de Mical, de Merabe, amém? E entregou nas mãos dos Gebionitas. E esses 7 varões foram entregues aos Gebionitas, e eles assim o fizeram, como disseram a Davi, os enforcaram, amém? E depois disso, então Rispa, no versículo 10 diz assim, então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de Cecílio e estendeu-o sobre uma penha, desde o até que se destilou a água sobre eles do céu, e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. Aleluia, eu fiz toda essa introdução, irmãos, para falar desta mulher, para falar de Rispa. Quem era Rispa, você pode perguntar. Rispa não era esposa de Saul. Rispa era uma das concubinas de Saul. Aleluia. E ela entrega os seus 2 filhos. Mas quando ela entrega os seus 2 filhos, ela já sabe que os seus filhos seriam mortos, enforcados. Mas nem por isso Rispa os abandonou. A Bíblia diz que ela pegou um pano de saco, um pano de Cecílio, e ela foi, colocou, fez uma espécie de tenda, aleluia, sobre uma rocha, sobre uma pedra, e ali ficou de vigília. Qual é a primeira coisa que nós aprendemos com essa mulher? Pano de saco fala a respeito de humilhação, fala a respeito de arrependimento. Rispa entendia que seus filhos talvez poderiam não ser culpados por aquela situação, mas foi algo hereditário que veio passando de geração, porque seus pais haviam pecado, haviam quebrado uma aliança, haviam quebrado um pacto. Rispa reconheceu, entregou os seus filhos sem titubear, sem reclamar, mas ela não desistiu de interceder, de orar, de ficar em vigilância pelos seus filhos. E a Bíblia diz que mesmo depois de mortos, mesmo depois de enforcados, ela esteve lá em vigília. E a Bíblia não nos relata, irmãos, que foi um dia, 2, uma semana. Rispa ficou por meses ali naquele lugar. E a Bíblia diz que durante a noite, Rispa espantava as aves do céu
que queriam bicar aqueles corpos. E durante o dia, ela espantava os animais do campo. Que coisa linda, irmãos, dessa mulher. Ela viu seus filhos mortos, enforcados. Alguém podia passar e podia dizer, olha, essa mulher está louca, está há tantos dias aí, o que ela quer? Os filhos já morreram. Aleluia! Para aquelas pessoas eram corpos, mas para Rispa eram seus filhos, eram heranças de Deus. Aleluia! Hoje você pode olhar para os seus filhos, você pode olhar para o seu casamento e talvez eles estejam destruídos, estejam acabados, estejam mortos espiritualmente. Talvez o seu casamento pode estar destruído e alguém pode dizer assim, olha, fulano ainda continua orando pelo esposo dela, fulano ainda está com a esposa dele, aleluia. Só que nós precisamos ser irmãos como Rispa, porque para outras pessoas pode não ter mais jeito, pode estar morto, pode estar apodrecido, pode estar cheirando mal, mas para nós foi presente, herança de Deus para as nossas vidas. E nós devemos nos colocar de pé como aquela mulher forte, corajosa e nos pôr a defender a nossa geração, defender a nossa casa, defender a nossa família. A Bíblia não diz que ela entrou em discussão com ninguém. A Bíblia não diz que ela ficou se lamentando por ter perdido os filhos. A Bíblia diz que ela lutava com animais do campo, que ela espantava as aves do céu. De que forma você tem guerreado pelo seu lar? De que forma você tem guerreado pela sua casa, pela sua família? Você tem aceitado essa situação e vive se lamentando? Você tem buscado confusão, briga com as pessoas? Ou você tem que se colocado como Rispa, uma verdadeira guerreira, a defender os seus filhos? Porque podem ser corpos para a sociedade. Porque o seu casamento pode parecer destruído para os seus vizinhos, para os seus amigos. Mas é o seu casamento, mas são os seus filhos. Foi o que Deus lhe deu. Então se levante e guerreie pelo que Deus lhe deu. O que Rispa queria era fazer com que os seus filhos recebessem a honra de um enterro digno, porque a lei dizia que aqueles corpos deveriam ser enterrados no mesmo dia, ou até em 24 horas, porque pela lei, aleluia, o enterro, o velório, era o momento em que todas as famílias, honravam, tinham coisas especiais, era o momento em que ficava a dignidade das pessoas, para os outros. A história daquela pessoa ficava marcada e ela não queria que a história dos seus filhos terminasse como pessoas que eram escárnio da sociedade, abandonados, destruídos, sendo comidos de bicho por animais. Aleluia! E ela defendia de forma veroz os corpos dos seus filhos. Mesmo contra tudo e contra todos, Rispa não desistiu. Foram dias, foram noites. Quantas noites você tem orado? Quantas lágrimas você tem derramado? Ninguém conhece o teu sofrimento. Ninguém sabe da tua situação, da tua intimidade. Aleluia, só o Senhor conhece o teu coração. Nós conhecemos nessa história duas atitudes de duas mães. Aleluia, Rispa tinha apenas 2 filhos mortos ali naquele lugar. Merabe tinha 5. Mas Merabe simplesmente entregou, abandonou, desistiu.
Quantas de nós, irmãs e irmãos, desistimos da nossa casa, desistimos da nossa família, desistimos do nosso casamento, desistimos, entregamos os pontos, aleluia. E nós não conseguimos contemplar o milagre de Deus na nossa casa. Eu quero dizer algo a você. Rispa não desistiu. Rispa lutou. Rispa acreditou. Rispa se humilhou. Rispa guerreou. Aleluia. E um dia, a lealdade daquela mãe chegou no ouvido do rei. E o rei se lembrou daqueles corpos que estavam ali enforcados e reconheceu que já deveriam ter enterrados. Então Davi manda buscar os ossos, não apenas dos filhos de Saul, não apenas dos netos de Saul, mas Davi se lembra do rei Saul também, que estava enterrado em uma terra longínqua. Lembra do seu amigo Jonatas e diz: manda trazer os ossos. Que palavra tremenda, irmãos. Que palavra tremenda o Senhor nos traz nessa noite. Davi manda buscar os ossos e os manda enterrar em Benjamim. Aleluia! Juntamente com seu pai e os filhos de Rispa tiveram dupla honra. Aleluia! E o que é mais interessante nessa história, queridos, é que só depois que eles foram enterrados foi que veio chuva sobre Israel. Foi que o Senhor, a palavra de Deus diz que o Senhor se aplacou. Diz assim no versículo 14, na parte B do versículo: depois disto se aplacou, Deus se aplacou contra a terra. Ou seja, foi só depois disso que o Senhor voltou a abençoar a terra de Israel. Os seus filhos, eles estão na situação hoje. Seu casamento pode estar assim hoje. Mas vai chegar o dia, que a tua oração, a tua súplica vai chegar nos ouvidos do rei. E não apenas a tua casa vai ser honrada, toda a tua família, os teus amigos, o lugar onde você vive vai ser abençoado por conta do que Deus vai fazer através da tua vida, do teu casamento, através dos teus filhos. Aleluia! Receba essa palavra da parte de Deus. Não desista. Está no mundo das drogas, mas é seu. Aleluia. Glória a Deus. Está te traindo, mas é seu. Não te ama mais, mas é seu. Está no homossexualismo, mas é seu. Para o mundo pode não ter mais jeito. Mas o Senhor vai devolver dupla honra, porque eles são seus, são presentes de Deus, são heranças de Deus para a sua vida. Receba essa palavra da parte de Deus ao seu coração. Receba a ministração sobre a sua casa, ministração de restauração, de cura, de libertação.
coração, aleluia.